Queridos companheiros, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui no Núcleo Espírita Francisco de Assis para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Rita de Cássia Martins e hoje nós vamos terminar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item 12, A Fé Divina e a Fé Humana. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos ler uma página de preparação. Essa página, ela está no livro A Coragem da Fé, psicografia de Carlos Bacelli, e o espírito que assina essa página é Bezerra de Menezes. Ela intitula-se Doença e Cura. Filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material e os desajustes da consciência. A doença, quando se exterioriza, se revela e pede tratamento. Infelizmente, no entanto, o homem tem oferecido aos seus males físicos, que são, em essência, os males espirituais, remédios que agem perifericamente, ou seja, que não atuam no âmago da questão. Os distúrbios psicológicos do ser, fruto do seu estado de desarmonia com a lei, provocando-lhe sensações de sofrimento orgânico, tornam evidentes as necessidades que se lhe radicam na alma. O que é subjetivo faz-se concreto para que se lhe corrijam as distorções. Embora realize curas no corpo perecível, sujeito às incessantes transformações da matéria, Jesus se corporificou no mundo para empreender a cura das almas, que não se efetivará sem o concurso dos enfermos que a desejam. A falta de perdão, o ódio, a revolta, a descrença, o ressentimento e toda a variada gama de sentimentos corrompidos engendram causas profundas nas dores que a medicina estuda e cataloga, sem, no entanto, dar-lhes combate eficaz. Filhos, a harmonização do vosso mundo íntimo vitaliza as células em desgaste e suprime as consequências mais drásticas do karma, a se expressarem tantas vezes nas patologias que vos limitam a ação. Faltai-vos por uma conduta cristã e, embora mais tarde não vos eviteis de passear a morte, convivereis com a dor sem as agravantes do desespero. A longevidade que o homem pretende no corpo material será uma conquista do espírito e não meramente da ciência no campo das prevenções. Elevai o vosso padrão mental e educai os vossos sentimentos, atraindo para vós as forças positivas da criação, como quem sabe escolher para si o ar que respira. Não ouvideis que, basicamente, toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. Bezerra de Menezes. Agora, companheiros, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, nosso anjo guardião, nosso querido Francisco de Assis, patrono desta casa, e toda a pleiade de espíritos anônimos mais presentes, que em nome de Jesus e em nome de Deus trabalham para que ela possa crescer a cada dia, distribuindo, Senhor Jesus, não só o pão da alma, mas também, Senhor Jesus, o pão do corpo, que também é necessário, Senhor Jesus, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Que essa casa, Senhor Jesus, essa pleiade de espíritos possa sustentar a muitos, Senhor Jesus, tanto no plano físico como no plano material. E é a estes espíritos que trabalham em nome de Deus que pedimos o amparo, a inspiração na noite de hoje. Envolva-nos, Senhor Jesus, na sua luz. Graças a Deus. Então, companheiros, como nós dissemos no início, nós hoje vamos falar sobre a fé divina e a fé humana. E todos vocês estudaram anteriormente, né, a fé, a mãe da esperança e da caridade, estudaram a parábola da figueira seca, estudaram a fé religiosa, a condição da fé inabalável e o poder da fé. E eu sempre gosto de trabalhar com perguntas, só que no momento agora a gente não vai poder interagir. Mas eu deixo uma pergunta para reflexão de vocês. Vocês aprenderam sobre a fé? Como é que vocês veem a fé até agora? Como é que vocês identificam se vocês têm fé ou se vocês não têm fé?
O que é a fé para vocês? Então, todas essas questões elas foram trabalhadas e discutidas todas essas semanas, até nós chegarmos hoje, na última semana, e falar sobre a fé divina e a fé humana. A fé, há muitos séculos, ela sempre foi entendida mais como uma espera do que como uma atitude. Nós sempre dizemos que temos fé em Deus, e na maioria das vezes existe uma mensagem subliminar que diz que Deus vai resolver o meu problema. Eu acredito em Deus, Ele é capaz de resolver a minha situação, Ele é capaz de resolver os meus problemas. Na maioria das vezes, nós transferimos a responsabilidade para Deus, para Jesus, para os amigos espirituais, para o nosso anjo guardião, para o Francisco de Assis, que é o patrono da casa do Nefas, né, que nós chamamos de uma forma muito carinhosa. Então, essa ideia da fé de que nós estamos esperando alguma coisa, de que nós estamos transmitindo a responsabilidade para alguém, a doutrina espírita ela vem acabar com essa proposta de que a gente tem que ter fé, mas a gente tem que ficar sentado esperando que a divindade faça alguma coisa para nós. E, na verdade, a doutrina espírita vem nos dizer que não é isso. A fé não é isso. A fé, ela é humana e ela é divina. E será que nós podemos ter a fé divina ou só poderemos ter a fé humana? Vamos entender um pouquinho isso. O Espírito Protetor, que é o Espírito que assina esses parágrafos do item 12, nos diz assim: a fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Aqui o Espírito Protetor já nos dá muitas dicas em relação a esse movimento da fé. Porque a fé, companheiros, ela não é um sentimento passivo, muito pelo contrário. A fé, ela é um sentimento, ela é um movimento ativo. E aqui ele nos fala que todos nós já nascemos com o sentimento da fé. É claro que ela nasce em germe, para que a gente possa desenvolvê-la, para que a gente possa fazê-la crescer. E diz aqui que nós trazemos na nossa consciência faculdades imensas. Que faculdades imensas são essas? São as potências da alma que Leon Denis nos fala no Poema do Ser. Todos nós temos potências, só que nós temos potências em germe e precisamos desenvolver essas potências. Aqui fala que está em estado latente, o que nós estamos dizendo, e que devemos fazer desabrochar e crescer esses germes pela vontade atuante. Vontade atuante. Atuante é um verbo. Atuar é fazer acontecer. Então, aqui nós começamos a identificar que a fé ela é um movimento. Nós devemos ter vontade de executar alguma coisa, vontade de fazer alguma coisa. E é essa vontade que faz com que as nossas potências da alma, que são aquilo que nos possibilita executar as tarefas às quais nós viemos fazer aqui nesse planeta, nesta encarnação. Então, companheiros, nós estamos começando a ter uma outra ideia dessa questão da fé. E o Espírito Protetor, ele segue. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo preconizou como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres que o homem pode, quando tem fé, isto é, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Quando a gente traz um entendimento do verbo realizar, realizar é ter uma existência concreta, é fazer alguma coisa, que essa coisa exista, que essa coisa tenha uma concretude.
é botar em prática, é fazer, é efetuar. E ele fala aqui a vontade de querer. A gente tem que querer. Nós temos que querer. E esse querer, ele tem que se querer de movimento. Quantos companheiros nossos têm vícios, né? Nós também temos vícios, companheiros. Muitas das vezes não é um vício, digamos assim, popularmente conhecido, mas às vezes temos o vício de falar da vida do outro, temos o vício de comer chocolate, temos o vício de comprar, temos o vício hoje muito atual das redes sociais. Então, todos nós, de alguma forma, temos alguns vícios. Podem não ser aqueles conhecidos popularmente, mas todos nós temos. Então, companheiros, quando alguém diz assim, nossa, fulano precisa tratar desse vício, fulano tem que fazer um tratamento, aí a gente pergunta, ele quer? Aquele que é o viciado, podemos dizer assim, ele quer se tratar? Porque se ele não quiser se tratar, não adianta. Podemos ir no melhor médico, podemos usar medicamentos de última geração, podemos até ser internados, em alguns casos já há necessidade de internação, mas se o indivíduo não quiser, se ele não colocar a sua vontade atuante, não tiver essa vontade de querer, não vai adiantar. E assim, companheiros, é em tudo na nossa vida, não só em relação a gente conter os nossos vícios, mas na construção de alguma coisa, no investimento de um estudo, de um concurso, de uma casa, de comprar alguma coisa, de conquistar um horário na casa espírita, né, de terminar de ler um livro, de assistir uma palestra, de assistir um curso, de fazer parte de um curso. Hoje os cursos e as palestras, por conta da pandemia, estão acontecendo online. Você tem que se organizar para estar naquele dia, quando você quer estar conectado com a sua casa. Você pode até assistir outros dias, mas o ideal é que você assista a palestra no dia e no horário em que você estaria presencialmente na casa espírita. Então, você se conecta, você se organiza, porque você estará ali em contato com os amigos espirituais que estão na palestra pública. Hoje, companheiros, a casa espírita, ela adentra as nossas casas quando nós estamos ligados nesse momento, principalmente. Não é que vendo depois isso não aconteça, mas é a questão do horário, a questão que os espíritos que direcionam, dirigem aquela palestra pública, eles estão ali naquele horário. E se você estiver conectado com a casa espírita naquele horário, naquele dia, digamos assim, que a vibração será mais intensa. Nós estaremos recebendo os recursos que a espiritualidade disponibiliza de uma forma mais intensa, podemos dizer assim, tá? Mas se não puderem assistir, assistem em outro horário, que também serão beneficiados. Então, é a vontade de querer. Nós temos que contribuir nesse movimento. E não se Deus quiser. Deus sempre quer, companheiros. Deus sempre quer o nosso melhor. Em todas as hipóteses, Deus sempre quer. A questão é, você quer? Qual é o tamanho da sua vontade? Está só no falar ou está no agir? Essa é a grande questão. A gente tem que se entregar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se dedicar. Essa questão da fé, ela tem que parar de ser uma expectativa, ela tem que ser uma força atuante. E quando nós nos disponibilizamos a fazer, quando nós disponibilizamos a colocar força, entrega, dedicação, esforço, nós estaremos contando com um amparo divino. Nós estaremos contando com a inspiração do mais alto. Mas se nós não nos colocamos à disposição, nós não vamos perceber a inspiração. Nós não vamos perceber essa união. Quando nós falamos de fé, e eu confesso para vocês que eu assisti uma palestra do Haroldo há muito tempo atrás, em que ele falava sobre a fé. E ali ele nos diz que a fé é um relacionamento. E aqui o Espírito Protetor fala da fé divina e a fé humana. A fé é um relacionamento entre a criatura e o seu Criador.
E aí a gente pergunta, como é que está o seu relacionamento com o seu Criador? Como está o relacionamento com o seu Pai? Então, nós não podemos colocar a parte que cabe a Deus e que Ele executa de forma primorosa, que nós não temos nem ideia. A grande questão é, e a nossa parte? Nós estamos contribuindo? Nesse relacionamento, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Ele quer é o melhor. E eu? Tudo que eu estou fazendo é o melhor? Muitas das vezes nós dizemos assim, Deus quis assim. Principalmente quando as coisas não estão boas, quando as coisas não dão certo, a gente sempre fala, Deus quis assim. Será que Deus quis assim mesmo? Será que Deus quis que a gente não conquistasse alguma coisa? Será que Deus quis que a gente sofresse? Vocês conseguem imaginar o Deus que é o amor supremo, que nós não temos nem ideia, mas o Senhor Jesus vem nos dizer em relação a isso? Vocês conseguem imaginar Deus se comprazendo com o nosso sofrimento? Deus se comprazendo dos irmãos se matando, se aniquilando? Vocês conseguem imaginar Deus permitir um processo reencarnatório para que a gente possa fazer o mal? Não, companheiros, é impossível imaginar que Deus seja capaz de fazer tudo isso. Não, Ele quer o melhor. Será que nós podemos fazer uma análise fria em tudo aquilo que não deu certo, se nós empreendemos força suficiente? Será que nós nos empenhamos o suficiente? Será que nós nos dedicamos de uma forma intensa? Será que nós vigiamos? Será que nós oramos? Será que nós nos preparamos? Será que nós nos dedicamos? Será que nós abdicamos de outras coisas que atrapalhariam a conquista do meu emprego, ou da aprovação do concurso, ou de ser aprovado num ano letivo, ou de cuidar de alguém que estava doente para que a saúde possa ser restabelecida? Então, companheiros, é importante que a gente faça reflexões e faça perguntas. Nós temos que fazer perguntas, sim, para nós, para saber se realmente fizemos o melhor que pudermos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, aí fala do objetivo da encarnação, que nós viemos para progredir, nós viemos para melhorar, mas cada um de nós tem que cumprir aquilo que lhe cabe na obra da criação. Gente, isso é extremamente importante. Todos nós temos missões. E, na verdade, é dever no Evangelho, no capítulo 17, item 7, dever. Ali nos é dito que o primeiro dever é para conosco. Então, nós temos dever para conosco, nós temos dever para com o próximo e nós temos dever para com a nossa sociedade, com o nosso país e com o nosso planeta. E Deus, companheiros, Ele conta conosco. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós não podemos imputar a Deus responsabilidade por aquelas coisas que eu não consegui realizar porque eu fui imprevidente, porque eu fui inconsequente, porque eu fui preguiçoso. Nós temos que ter essa maturidade de nos autoanalisar para ver até que ponto nós nos esforçamos o suficiente. O relacionamento ele tem duas partes. A parte de Deus, companheiros, é inquestionável, mas a nossa parte a gente tem que questionar o tempo todo. Nós vamos aqui mais um pouquinho aqui. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão efeitos naturais cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então, companheiros, o Senhor Jesus ele veio executar a vontade de Deus. E ele trabalhou bastante.
Os apóstolos também fizeram milagres em nome de Jesus, mas quando despertaram, começaram a fazer. Jesus fala, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, serias capazes de fazer bastante. E isso tem a ver com a fé humana. Nós temos que ter noção do que somos capazes de fazer. Lembra das potências da alma? Nós temos que desenvolvê-las. Nós temos que ser fortes, capazes e ter consciência disso. E isso, companheiros, não é vaidade, não. É ter consciência daquilo que se é capaz. Humildade. Quando a gente fala em humildade, o que é ser humilde? Ser humilde é ter consciência daquilo que já podemos fazer e consciência daquilo que nós não podemos fazer. Quando somos convidados a alguma tarefa, a gente não pode dizer, eu não sou capaz, é uma tarefa muito grande para mim, eu não tenho recursos. Tem sim, senão você não teria sido convidado, senão você não teria recebido esse convite. Você tem que se esforçar, se conhecer, desenvolver essas potencialidades para que você possa executar essa tarefa da melhor maneira possível. Quando nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente, nós nos dedicamos inicialmente às tarefas materiais. Daí está a fé humana. Ele diz aqui mais embaixo, a fé é humana ou divina conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Então, companheiros, nós vamos poder identificar a fé humana e a fé divina percebendo aonde nós estamos direcionando as nossas faculdades, onde nós estamos direcionando as nossas potencialidades, tá? Se é numa execução, se é numa tarefa material, se é para a compra de uma casa, na compra de um carro, se é um concurso público, se é passar na faculdade, um doutorado, um mestrado, tantos empreendimentos materiais e que a gente se esforça e que a gente tem que ter consciência de que é capaz de fazer. Quando nós já estivermos estruturados, digamos assim, nessas tarefas, né, materiais, quando a gente já tiver consciência das nossas capacidades, vai chegar um momento que nós, espíritos imortais, vamos perceber que só as conquistas materiais não serão mais suficientes. Nós iremos despertar de forma natural para as conquistas espirituais. Aquilo que eu já tenho materialmente falando, digamos assim, não me satisfaz mais, eu preciso de mais alguma coisa, já não me dá tanta alegria, já não me dá tanto prazer. Será que existe algo que o meu coração possa se sentir mais feliz? E aí, companheiros, nós vamos empreender um movimento em direção às conquistas celestiais, em um empreendimento às conquistas espirituais. E aí nós usaremos todas essas potências, tudo isso que nós construímos, que nós descobrimos que somos capazes em direção às conquistas espirituais. E aí, companheiros, nós estaremos vivenciando a fé divina. Nós vamos lembrar de Paulo. Paulo, enquanto Saulo, ele foi um grande realizador. E embora ele achasse que estivesse, digamos assim, cumprindo os desígnios celestes, os desígnios de Deus, na verdade, ele estava cumprindo os seus próprios desígnios. Ele estava fazendo conquistas materiais para ele como espírito imortal que era. Organizado, conhecedor da lei, determinado, responsável, resoluto, todas essas potências. E quando ele se encontra com Cristo, e é interessante, desculpa, que antes dele conhecer o Cristo, tudo aquilo que ele já tinha conquistado, a sua posição em relação ao Sinédrio, a sua posição em relação à sociedade, à sua família, aos seus amigos, tudo aquilo já não estava sendo mais suficiente, principalmente nas experiências que ele teve com Estevão, que desencarna a pedradas,
e ele olha, né, Ezequiel, né? Estevão olha para Paulo e o perdoa. E ele traz no seu olhar uma paz que Paulo nunca conheceu, apesar de conhecedor da lei, apesar da posição que ele tinha. E isso começa a incomodar. Como que esse homem foi apedrejado, foi morto, e ele morreu em paz. Quando ele também se separa de Abigail por conta de descobrir que Abigail era irmã de Estevão, e ele se afasta dela, e ele começa a se sentir muito triste, muito angustiado, e ele volta de encontro a Abigail e a encontra doente, definhando, e ele vê o mesmo olhar de Estevão, a paz que Abigail já tinha conquistado por ter conhecido o Cristo. Então, companheiros, tudo aquilo que era uma conquista material através da sua fé, porque Saulo tinha uma fé humana muito grande, ele era determinado, tudo que ele queria ele executava, ele conseguia. Chegou um momento que tudo aquilo não estava mais satisfazendo a ele precisava de algo mais. E é quando ele encontra o Cristo. E aí ele percebe a magnitude do Cristo, ele percebe todos os erros que ele tinha cometido, mas ele imprime toda a sua fé, que era humana, ele passa a vivenciar uma fé divina. E olha que Paulo passou por situações muito difíceis. Muito difíceis. E em momento algum, ele desistiu. E mesmo diante das pedradas, das dificuldades, ele continuou realizando a tarefa do Cristo, a tarefa que o Cristo deu a ele, de disseminar o Evangelho, de ultrapassar fronteiras, ultrapassar, né, limites. E aí, Saulo tinha fé humana, já tinha conquistado, ele agora tem a fé divina. Então, companheiros, nós primeiro começamos a desenvolver a fé humana, para depois desenvolvermos a fé divina. Existem companheiros que nós encontramos que passam por dificuldades atrozes e, em momento algum, eles se deixam abater e continuam criando, construindo, realizando dentro da esfera espiritual, tendo a vida espiritual como a sua base. É porque esses companheiros já tinham construído em outras encarnações a fé humana. E naquela dali ele já vem desperto para a fé divina. Então, companheiros, é um relacionamento entre a criatura e o Criador. A gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus faz sempre a parte dele. E quando a gente olha a vivência material ela é cheia de dificuldades. Podemos fazer uma associação a tempestades. A nossa vida ela é cheia de tempestades, né? É o desemprego, é a doença do corpo físico, é a doença de alguém que a gente ama, é o desencarne, é a dificuldade com o filho, dificuldade de relacionamento. A gente tem, né, uma série de situações, né, que pode ser associada a tempestades, falta de recursos materiais, falta de saúde, uma série de situações. Mas, companheiros, se nós temos a consciência de que estamos fazendo a nossa parte, nós não nos desesperamos diante da tempestade, porque a gente sabe que Deus está fazendo a parte dele. E o que vier depois dessa tempestade será bênção. Porque se eu fiz a minha parte, Deus com certeza fez a dele, isso é inquestionável, a gente já falou. O fruto disso tudo será o melhor, porque Deus quer o melhor para todos nós. Então, companheiros, é importante que a gente tome essa consciência das nossas possibilidades, das nossas capacidades, e a gente empreenda esse caminho. O espírito protetor, ele continua aqui. O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé.
porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo. E esta certeza lhe dá uma força imensa. Então, companheiros, é assim que nós começamos. Nós começamos com os empreendimentos materiais. Nós começamos a trabalhar a nossa fé humana nos empreendimentos materiais, para que a gente possa, num futuro, empreender as coisas celestes, ir em direção às coisas celestes. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, na certeza de ser um espírito imortal, na certeza de que está fazendo a sua parte e que Deus está fazendo a dele, ele tem mais forças para passar pelos sacrifícios, passar pelas tempestades que nós acabamos de falar. Quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se realizam os milagres da caridade, do devotamento, da abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Então, muitas situações que nós denominávamos de milagres, a doutrina espírita vem nos explicar e nós entendemos todo esse processo. Nós queríamos trazer para vocês, nós não vamos ler o texto todo, mas nós queríamos trazer para vocês do livro Vinha de Luz, né, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, a lição 42, afirmação e ação. E aqui Emmanuel vem nos falar dessa questão do relacionamento entre a criatura e o Criador. Nós sabemos que o Pai, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai derrogar as suas leis. Nós sabemos que o homem, que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, companheiros, nos esforcemos para fazer a parte que nos cabe, porque Deus está fazendo a dele. E só assim nós galgaremos os páramos celestiais. Só assim nós seremos felizes. Quase no finalzinho da lição, Emmanuel nos fala assim: no que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação da sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Tudo que Deus faz tem objetivo e uma finalidade. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Nós não podemos mais viver, queridos companheiros, na expectativa. A gente tem que arregaçar as mangas e botar a mão na charrua, senão nós não vamos executar nada. Ficará só no campo das ideias. Aqui ele fala: programa elevado sem concretização é projeto morto. Eu não posso ficar só querendo ascender aos páramos celestiais se eu não vou me movimentar, fazer para estar nos páramos celestiais. Senão o projeto é morto, a minha expectativa é morta. E Emmanuel segue: Deus não expressaria propósito a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Jesus trabalhou. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia a respeito. Ele fazia a sua parte. Jesus fez a sua parte de forma belíssima. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muito à alusão da vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. É o que nós falamos anteriormente. Nós não podemos imputar a Deus a responsabilidade por aquilo que nós desejamos não ter acontecido. Na verdade, nós é que não nos dedicamos o suficiente para fazer
o que deveria ser feito. E aqui o Espírito Protetor ele termina assim: eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, companheiros, somos todos capazes. A gente só precisa descobrir isso. Deus sabe que nós somos capazes, mas Ele precisa que nós façamos a nossa parte. Enquanto eu estava lendo esse último parágrafo do item 12, eu me lembrei, meu Deus, eu acabei esquecendo o nome, me lembrei do coletor de impostos, meu Deus, que foi uma das reencarnações de Bezerra de Menezes. Gente, eu não consigo me lembrar do nome dele agora, me veio o nome e eu esqueci. Mas ele sentiu vontade de ver Jesus. Ele subiu no sicômoro, porque ele era baixinho. E Jesus disse que naquela casa, naquela noite, ele iria jantar na sua casa. E aí ele desce, e ele diz que restituiria 4 vezes aquilo que ele tinha tirado de equívoco. E ali ele começa a fazer o seu caminho de volta. E ali ele empreende, ele descobre que ele é capaz. Então, companheiros, todos nós somos capazes. Todos nós trazemos em nós latentes esses germes. Basta que nós possamos desenvolver. Tá? E nós não devemos julgar aqueles que empreendem somente na vida material. Um dia eles vão despertar. Nós temos que olhar para nós e percebemos. A gente já está empreendendo materialmente, porque tudo é um processo. A gente descobre as nossas potências, a gente descobre a nossa capacidade na vida material, nesse empreendimento material, para quando a gente despertar para as coisas celestes, toda essa força, toda essa capacidade, ela irá em direção ao alto. Nós temos, companheiros, que ter planejamento. As tempestades, elas não querem nos derrubar, muito pelo contrário. As tempestades, elas querem nos capacitar. E uma coisa que nós não podemos esquecer, Jesus, ele veio nos mostrar o caminho, porque ele passou pelo caminho. E aquele que passa pelo caminho é aquele que pode ensinar o caminho. Então, companheiros, estamos vivendo uma vida material e ela está sujeita a tempestades, sim, várias. Mas, se nós sabemos o destino, e foi Jesus que nos mostrou o destino e nos mostrou o caminho, vamos adaptar a nossa vela e o nosso leme às tempestades, para que a gente possa, com a ajuda dos ventos, ir em direção ao destino que o Senhor Jesus nos mostrou, que é a felicidade. Queridos companheiros, nós estamos aqui agora terminando o Zaqueu, gente, lembrei! Zaqueu! Ai, que bom! Eu tinha esquecido. Zaqueu. Então, companheiros, que possamos nos inspirar por esses companheiros que mostraram a capacidade de descobrir a si mesmo para que pudessem ir em direção ao caminho da felicidade que o Senhor Jesus nos mostrou. Que vocês tenham uma semana de paz e de tranquilidade. Vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade bendita de ter te conhecido, Senhor. Ter conhecido a doutrina espírita, poder estar, Senhor Jesus, aqui nesse trabalho incessante de burilamento interior. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido, principalmente aquelas que não conseguimos perceber, Senhor Jesus. Muito obrigada. Fica conosco, Senhor Jesus, porque muito, muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Fiquem em paz, companheiros. Fiquem em paz.